Oi, eu sou o Matheus Marcolini e seja muito bem-vindo ao Resumo News, o podcast de notícias do Resumo Tech. Nesse podcast eu comento as notícias mais legais de passar pra vocês no dia de hoje. Hoje é dia 4 de maio de 2020. Vamos lá. A primeira notícia é do G1. Forças Armadas estão ao lado da lei, da ordem, da democracia e da liberdade, diz ministro da Defesa. Bom, a gente vai abrir a semana do Resumo News falando, adivinha do quê? Do Bolsonaro, né? Ontem, domingo, né? O Jair Bolsonaro ele participou de alguns de um ato, no caso, lá em frente ao Palácio do Planalto, antidemocrático. E o que é um ato antidemocrático? Você pergunta, Matheus, o que é um ato antidemocrático? Bom, é um ato que vai contra a democracia, logo eles estavam pedindo AI-5, volta da ditadura, esses negócios aí que o Bolsonaro gosta de pedir, né? E também teve uma questão muito complicada em relação a agressão contra jornalistas, né? Circulou alguns vídeos nas redes sociais e tal, muitos jornalistas entrando nessa pauta da violência contra jornalistas, justo no Dia Internacional da Liberdade de Imprensa, né? E aí o Bolsonaro, ele falou algumas coisas, né? Vou abrir aspas pro Bolsonaro agora. Vocês sabem que o povo está conosco, as Forças Armadas ao lado da lei, da ordem, da democracia e da liberdade também estão ao nosso lado, e Deus acima de tudo. Vamos tocar o barco. Peço a Deus que não tenhamos problemas nessa semana, porque chegamos no limite. Não tem mais conversa, tá ok? Daqui pra frente não só exigiremos, faremos cumprir a Constituição. Ela será cumprida a qualquer preço, e ela tem dupla mão. Não é de uma mão de um lado só, não. Amanhã nomeamos novo diretor da PF. O Bolsonaro ele falou isso lá, discurso no meio do povo, né? Ele gosta desses negócios. E aí ele falou que as Forças Armadas estavam do lado dele. Aí foi o Fernando Azevedo e Silva, ministro da Defesa, e ele lançou uma nota. Nessa nota, né? Abre aspas para a nota. As Forças Armadas estarão sempre ao lado da lei, da ordem, da democracia e da liberdade. Esse é o nosso compromisso. A liberdade de expressão é requisito fundamental de um país democrático. No entanto, qualquer agressão a profissionais de imprensa é inaceitável. E aí entram dois pontos que eu quero comentar com você que está escutando. O primeiro ponto é o ministro da Defesa falar que as Forças Armadas no Brasil sempre agiram do lado da democracia e da liberdade. O que é uma mentira deslavada, bizarra, já que golpe militar, teve todo um regime militar, o militarismo no Brasil. Para que serve o militar? Desculpa se você estiver escutando e você é militar, me desculpa, eu não tenho nada contra a sua pessoa, mas o militar no Brasil, eu falo há um tempinho, o militar no Brasil ele serve para dar golpe e para pintar meio fio. Se não tá fazendo nenhum dos dois, que igual agora não pode ficar na rua, então o militar ele tá em desuso. E dizem que o Bolsonaro tá perdendo o apoio na ala militar. Eu não sei se é verdade, porque eu não tô lá no Congresso, eu não sou um jornalista especializado nisso, eu não sou nem jornalista, mas a questão é que o Bolsonaro ele tá se queimando. Só que não era pra ele estar se queimando, igual hoje eu vi uma rede de televisão repercutir. Bolsonaro causa polêmica ao falar, ao apoiar ato antidemocrático. Não, o Bolsonaro não causou polêmica. O Bolsonaro cometeu um crime. A próxima notícia também é do G1. São Paulo bloqueia vias a partir desta segunda-feira para estimular isolamento social. Bom, a Prefeitura de São Paulo, ela iniciou hoje, segunda-feira, dia 4, bloqueio parcial de 4 avenidas principais, uma em cada zona da cidade, né? Lembrando que isso é a CET que divulgou, né? E a CET, ela também disse que os bloqueios na cidade de São Paulo vão começar com essas 4 avenidas no horário de pico da manhã. Então lá pelas 6, 7 horas da manhã, com uma faixa livre para circulação. As avenidas que serão bloqueadas entre as 7 e as 9, né, 6 e 9 da manhã, serão na Zona Sul, a Avenida Moreira Guimarães e a Avenida Miruna, na Zona Norte, a Avenida Santos Dumont e a Avenida do Estado, na Zona Leste, a Avenida Radial Leste e a Rua Pinhalzinho, e na Zona Oeste, a Avenida Francisco Morato e a Rua Sapituba. O prefeito de São Paulo, o Bruno Covas, inclusive, também disse numa entrevista para Globo News
que os bloqueios poderão ainda ser mais restritivos, né? Tipo, ampliar o horário de interdição, limitar o tipo de veículo que vai poder circular na faixa, enfim, isso tudo para fazer com que o isolamento social seja cumprido à força, porque os paulistas não estão querendo respeitar o isolamento social. Abre aspas para o Bruno Covas. A gente deve começar a fazer bloqueios definitivos em algumas vias da cidade a partir dessa segunda-feira. E, também, se for o caso, rever essa lista de comércio essencial na cidade de São Paulo. Mas até o dia 8, vamos ver se é o caso de prorrogar a quarentena do jeito que tá, flexibilizar ou tornar mais rígida a circulação de pessoas. Também passou a valer hoje, na cidade de São Paulo, em 3 da CPTM, metrô, ônibus rodoviários interestaduais e do município também, os ônibus, a lei, o uso obrigatório de máscaras no transporte público paulistano. Essa medida ela também vai valer para táxi, Uber, enfim, carros de aplicativos. E segundo Bruno Covas, as empresas de ônibus vão ser multadas em R$ 3.300 por dia para cada coletivo se tiver pelo menos um passageiro sem máscara. E pensar que no comecinho de março as pessoas que saíam de máscara na rua eram taxados de loucos, de surtados, né? Pra você ver, o tempo passa e o tempo muda. A próxima notícia também é do G1. Aras pede que PF ouça ministros e delegados e recupere registro de reunião com Moro e Bolsonaro. Então, o que acontece? Vamos lá. No sábado, o Sérgio Moro, ele foi lá para a PF de Curitiba e aí ele prestou um depoimento de quase 10 horas, dando provas, falando sobre a questão do Bolsonaro ter agido para interferir na política da Polícia Federal, enfim, coisa e tal. E aí, o Celso de Mello, que é o relator, o ministro relator do caso lá no STF, ele está analisando esse depoimento e o Procurador-Geral da República, o clássico PGR, né? PGR é bem mais fácil de falar, o Augusto Aras, ele autorizou, no caso, novas diligências no inquérito que apura suposta interferência política do presidente Jair Bolsonaro na Polícia Federal. O que isso quer dizer? Primeiramente, com a palavra diligência, que eu não sei se você sabe o que quer dizer. Essa questão de diligência quer dizer que é urgente, quer dizer que tem que ser igual foi com o Moro, né? 5 dias para ele prestar o depoimento, no máximo. Tem que ser coisa urgente. Então, o Augusto Aras, ele pediu para investigar o Bolsonaro seguindo a investigação. Ele fez esse pedido, no caso, em 4 frentes principais. Ele pediu depoimentos de pessoas citadas pelo Moro no depoimento que ele deu no sábado. Ele pediu para recuperar áudios ou vídeos que comprovem a suposta tentativa de interferência do Bolsonaro na Polícia Federal. Ele pediu a verificação de assinaturas. Lembra que o Moro, ele acusou o Bolsonaro de ter falsificado a assinatura dele na exoneração do Valeixo? Então, também pediu para investigar isso e a perícia nas informações obtidas lá no celular do Moro, porque vão fazer a perícia, né, para se certificar que o celular do Moro não tem nenhuma mentira, nenhuma coisa fake. Inclusive, no depoimento do Sérgio Moro, ele acusou o Jair Bolsonaro de ameaçar ele, de demitir ele por causa dessa interferência no Ministério, na Polícia Federal. Ele acusou o Sérgio Moro... Não, calma lá, me enrolei. O Sérgio Moro, ele acusou o Bolsonaro de tentar demitir ele durante uma das reuniões que eles tiveram EAD, né? Não é ensino à distância, mas eles tiveram uma reunião aí, uma teleconferência. E aí o Augusto Aras quer que ele comprove isso. Então a gente espera muito que essa investigação tenha um final, né, que não haja interferência na investigação, né? Esse é o nosso principal pedido. E aí vamos ver o desenrolar aí, vocês vão acompanhando, porque eu sei que você é muito antenado. Vamos para a última notícia de hoje. Hoje, infelizmente, a gente vai finalizar o episódio numa pegada meio triste, porque a notícia é da morte do Aldir Blanc, que morreu hoje de manhã aos 73 anos. O Aldir Blanc, ele morreu na madrugada dessa segunda-feira no Hospital Pedro Ernesto, lá em Vila Isabel, no Rio de Janeiro. Ele que estava com a Covid-19, ele que estava com o coronavírus. E
ele foi um dos grandes, se não um dos maiores, talvez o maior, compositor, poeta, escritor em língua portuguesa do nosso Brasil, né? Ele que já compôs diversas músicas na época áurea da MPB, ele compôs o Bêbado e Equilibrista, um dos hinos da anistia no governo militar, né, na ditadura militar. Ele compôs com o João Bosco, ele compôs com o Roberto Menescal, com o Ivan Lins, e ele também compôs algumas músicas que ficaram famosas na voz deles Regina, como a própria O Bêbado e a Equilibrista, Dois Pra Lá, Dois Pra Cá e O Mestre Sala dos Mares. O Aldir Blanc, ele também publicou vários livros ao longo da carreira, tipo Rua dos Artistas e Arredores, Porta de Tinturaria, enfim, ele escreveu crônicas, ele foi um grande artista, ele foi um grande escritor, e o Resumo News de hoje é em memória de Aldir Blanc. Então é isso, muito obrigado a você que escutou até aqui. Peço pra você que gostou, manda pros seus amigos, o boca a boca é importante. Se inscreve se você tá escutando no YouTube. Se você estiver escutando em algum dos agregadores de podcast, assina o feed, que aí você vai receber notificações quando a gente postar episódio novo. Também acompanhe o feed do nosso outro podcast, o República dos Bananas, que em breve tem episódio novo. É isso, eu vou ficando por aqui, começou a semana e você me escuta um pouquinho mais amanhã. Tchau!